Olá, gente, tudo bem? Começando a nossa live hoje, vamos falar sobre disciplina positiva. Esperar aqui esperar a Thalita entrar para a gente poder começar. Então vamos lá, a Thalita já está entrando aqui. Vamos ver. Então, boa noite para quem está entrando, finalzinho de tarde, né? Oi, tô Oi, aqui, Thalita, tudo cheguei. bom? Tudo bom? Sejam bem-vindas Muito todas bom te ter vocês. aqui. Obrigada Isso, por ter aceito o convite. prazer é meu. Então, enquanto Adoro falar sobre esse assunto, amo de paixão. Ai, é maravilhoso mesmo, né? Um assunto que rende muito, a gente tem muito o que falar, né? Então, Uhum. enquanto o pessoal vai entrando, então se puderem compartilhar É, legal é mandar com para as seus outras mães, amigos. né? Tem um Isso, aviãozinho aqui embaixo que a gente clica e vai enviando para as mães amigas também que a gente conhece, que estão passando por esses desafios, essas batalhas diárias na hora da alimentação, já não sabem mais o que fazer. A gente está aqui hoje para trazer exatamente, luz, né? Um pouquinho de dica prática, de tentar se ajudar nesse momento tão delicado para todo mundo, né? exatamente. E assim, a disciplina positiva, ela é assim encantadora, né? Porque a gente fica naquela, assim, o que que é a disciplina positiva, né? Ela é meio que um caminho do meio, assim, não é nem ser autoritário demais, né? E nem ser permissivo demais. Então, e o que que isso tudo tem a ver com a alimentação, né? Tem tudo a ver. Porque a forma como a gente, né, nós adultos, os pais, nos comportamos junto com a criança, a forma como a gente lida com tudo isso, vai alterar a forma que ele vai estar tendo seus sentimentos e vai ter as suas ações, né? Então, a gente ter esse caminho do meio mesmo, sem ser autoritário, sem ser permissivo, a gente consegue dar para ela uma autonomia, uma oportunidade de ela ser uma criança que vai desenvolver aí várias habilidades, né? Então, queria que tu se apresentasse um pouquinho, Thalita, para quem não te conhece, falar um pouquinho sobre o teu trabalho, e daí a gente entra no tema bem certinho. Vamos lá, então. Então, para quem não me conhece, eu sou a Thalita, eu sou do interior do estado, lá do Oestão, Santa Catarina, mas eu moro aqui em Itajaí já há algum tempo e eu amo o litoral. Eu sou farmacêutica de formação, eu terminei meu doutorado agora e durante o doutorado, estudando, fazendo mestrado, eu acabei aí tendo dois bebês no meio dessa jornada toda de estudos, me tornei mãe e, nossa, aí virou uma loucura a vida. Aí eu comecei a pensar, né, em formas de educar que trouxesse mais leveza, que trouxessem respostas, porque eu acordava às vezes de manhã, Rafa, pensando assim, gente, quantas batalhas eu vou enfrentar? Quanta briga eu vou ter que comprar na hora de comer, na hora de tomar banho, birras acontecendo. Então, eu pensei, gente, eu tava gritando muito, cheguei assim até a chacoalhar minha pequena uma vez, perdi totalmente o controle. E aí, por um momento assim, me veio assim, não, deve ter outras maneiras de se educar, né? Eu também fui educada, meus pais não me batiam, foi uma educação respeitosa, e por que é que eu estava reproduzindo isso com meus filhos? E eu Uhum. descobri, então, nesse momento, a disciplina positiva, descobri que educação é muito mais sobre nós, sobre a transformação que a gente precisa sentir para depois conseguir transmitir, conseguir ser exemplo para os nossos pequenos. Comecei a Uhum. estudar disciplina positiva, me tornei educadora parental. E hoje em dia, então, eu ajudo aí mães, famílias, avós, papais também que se identificam com essa filosofia de vida, que é assim que eu gosto de chamar. Disciplina positiva, ela não é um manual, não é uma receita pronta, não é uma pílula mágica, ó. Tomei, meu filho nunca mais vai fazer birra, eu nunca mais vou gritar. Que Não bom é se isso. fosse, né? Não é a Mas não é. perfeição, mas Uhum. ela ajuda muito, né? Ela traz assim pequenos ajustes para o nosso maternar e é como se uma lente fosse colocada na frente dos nossos olhos e a gente passa a enxergar o que tem além da birra.
Seja na hora de comer, seja para a hora de sair do parquinho, seja na briga com o irmão, a gente começa a entender por que é que a criança está fazendo isso, o que está acontecendo no cérebro dela nessa fase. Então, clareia, é um mundo que se abre depois que a gente começa a estudar um pouquinho e faz muito sentido, então. Então, as pessoas começaram a se identificar, eu comecei a ajudar mais mães, conheci a Rafa, conheci uma série de mães e hoje estou aqui. E para falar um pouquinho, então, também da disciplina positiva com a alimentação. Que é muito legal, assim, essa história, né, de que como os filhos trazem oportunidades diferentes pra gente, né? E é bem Verdade. isso, assim, disciplina positiva é a forma como nós, adultos, vamos lidar com a situação, né? Não é realmente assim, não existe uma pílula mágica, uma coisa que vá, eu apliquei um dia, eu falei de certa forma um dia, e eu já vou ter uma criança que, ai, nossa, faz tudo o que eu quero, né? Como eu quero, na hora que eu quero. Isso não existe, né? Não. Ainda mais porque, assim, quando a gente começa a estudar a fundo o desenvolvimento cerebral da criança, a gente vê que a criança, ela vai tendo marcos onde ela vai desenvolvendo mesmo, ela não nasce pronta, né? Ela vai, conforme vai lidando com as situações, ela vai criando conexões neurais que levam tempo também, né? Então, às vezes, a gente precisa alinhar a nossa expectativa com o que a criança realmente tem capacidade de realizar naquele momento, né? Não adianta a gente querer que uma criança de 2 anos de idade sente na mesa bonitinha, né? Sem fazer barulho, sem fazer bagunça, porque não existe, né? Ele não tem essa capacidade ainda. Isso é uma coisa que vai sendo construída. Então, eu É. também vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou a Rafa, sou nutricionista, mãe também de 2 meninos, e vim para esse mundo da alimentação infantil super influenciada pelos meus filhos, porque eu comecei a perceber que, nossa, tinha que fazer diferente, né? Assim como a Thalita falou ali, a forma de educar tem que ser diferente, então eu percebi que a forma da alimentação também teria que ser diferente, né? Que não adianta forçar, não adianta a gente querer exigir muitas coisas, se a gente não conhece mesmo o contexto, né? Então, acabei, já trabalhei em tudo um pouco, mas agora estou mais dedicada realmente a ajudar aí as famílias a encontrarem, então, formas lúdicas de como lidar com a alimentação, né? Para ser uma coisa leve, exatamente como tu falas, assim, né? De ser divertido, de Uhum. ser leve, de ser uma coisa tranquila para todos. Então, nos meus atendimentos, eu trabalho muito com ferramentas que também estão baseadas no coaching nutricional infantil, que acaba a gente traçando objetivos, traçando metas, sempre respeitando a criança, respeitando o desenvolvimento dela, trazendo ela para elaborar as metas junto com a gente, né? E isso a disciplina positiva faz muito, né? De trazer a criança, trazer a responsabilidade para ela também, dentro do que ela é capaz de fazer. Então, Ex- tenho muito para aprender contigo hoje, né? Vai ser uma Vai ser um troca bem boa. bate-papo, Uhum. mas é muito interessante, assim, que tu comentou também, que teve situação de tu perder as estribeiras, né? De Uhum. chegar a dar Dá uma um chacoalhada. chacoalhão, né? É porque. Isso também já aconteceu comigo, assim, de num momento de extremo, nossa, de extrema cegueira, assim, de, né, aquela emoção toda, aquela raiva que sobe, assim, e a gente não se controla, vai lá e, né, age diferente. Então, a gente precisa buscar ferramentas para nós nos acalmarmos, né? Para a gente descobrir como lidar, para não precisar partir para uma agressão física, verbal, né? Porque as agressões também não são só físicas, não é só o pegar na criança e chacoalhar e tudo mais, né? Mas às vezes a forma como a gente se comunica muito, às vezes é muito mais doloroso do que uma agressão mesmo, né? Então, pode falar mais um pouquinho aí sobre a disciplina Estava positiva, sobre ouvindo aqui, os. vou falar um pouquinho sobre a disciplina positiva. Meninas, vocês estão ouvindo bem a gente? Dá um sinal aí, estão ouvindo, vendo? Tá fluindo tranquilo o som? Como é que tá a conexão?
Eu acho que tá tudo bem, né? Eu vou falar um pouquinho, então, como a Rafa falou, a disciplina positiva é uma construção que envolve deixar o orgulho de lado, né? São adultos que deixam o orgulho. Ah, legal. Flavinha, tudo bem? Deise, obrigada. Obrigada, estão ouvindo bem. A mama. Então, é uma Ah, que bom. construção que acontece no dia a dia. Nós, adultos, pais, temos que deixar o orgulho de lado, né? E se doar um pouco para aprender mais sobre a criança, para entender a fase em que ela está vivendo e aí sim conseguir ter essa abordagem mais respeitosa. Muitas mães confundem a disciplina positiva com uma maternidade perfeita, com uma maternidade cheia de regras, com um manual a seguir. E não é isso, gente. A ideia aqui é justamente trazer mais leveza, olhar para a gente primeiro, se perceber para poder educar de uma maneira mais calma. Porque quando tem a birra acontecendo, quando tem o momento da refeição sendo desafiador, o nosso cérebro, ele entra num modo operacional que é irracional, a gente não pensa. Não tem aquele momento que a gente sai gritando que nem uma louca, quando vê, perdeu a paciência. E na quarentena, na pandemia, acho que isso estava acontecendo com muita frequência com as pessoas. Né? Então, como É, ter essa calma? aflorou, né? Por quê? As mães me perguntam muito isso. Ah, Thali, tá linda a teoria, mas e na prática? Como que eu chego nessa calma? Bom, gente, a principal resposta é autocuidado, né? Cuidar de si, ter os seus momentos de descanso, ter uma rede de apoio. Eu sei que isso é um desafio para muitas, tem mãe solo, mas é só alimentando a gente, é só cuidando da gente primeiro que a gente pode cuidar do outro. É que nem aquela metáfora do avião. Primeiro a gente tem que colocar a máscara de oxigênio na gente, a gente É, respira e aí sim consegue colocar na criança, cuidar da família, né? Porque eu gosto muito de dizer também que o melhor presente que a gente pode dar para nossa família é uma mãe descansada. Então, para que a gente consiga atingir essa calma, é como se a gente precisasse estar com a nossa jarrinha d'água cheia, para poder servir a jarrinha, um pouquinho de amor ali para o filho, um pouquinho da água da alegria para o marido, um pouquinho da água da paciência. Então, a resposta inicial é essa, né? Encontrar maneiras de a gente se acalmar. Quando você descobrir como funciona para ti, cada um tem o seu jeito, né? Eu, por exemplo, funciono respirando 10 vezes. Hoje em dia eu já me conheço. Eu sinto alguns sinais quando eu tô perdendo a paciência ali na hora da mesa, alguma coisa. Eu consigo respirar e me colocar no lugar. Porque a gente vem muito com uma ferida da criação que a gente teve, né? A gente vem aí, a nossa geração, acredito que a maioria das meninas que estão aqui também, na grande maioria, vieram aí de uma geração de muito autoritarismo, os pais controlando o comportamento o tempo inteiro. Não vai, não mexe, não pula. E o olhar dessa nova geração, dessa chance que a gente tem como pai e mãe para evoluir, é sobre não controlar a criança e controlar a situação. Então você tá calma, você observa o que está acontecendo e você controla a situação. Não precisa ficar gritando, não precisa brigar para ir na mesa, comprar aquelas guerras todo dia na hora da refeição. Vamos comer, menina, porque precisa crescer. Né? Então, acho que o primeiro ponto também, trazendo assim agora esse link da disciplina positiva, né? Temos essa ferida do autoritarismo, dos pais obrigando nós a sentar à mesa, limpar o prato. Quantas comer tudo, mulheres hoje né? em dia têm alterações aí de ansiedade, comem por compulsão, não conseguem controlar o limite da sociedade. Por quê? Vieram dessa educação, então, dos pais, né? Obrigando a limpar o prato. Gente, outro ponto, vamos honrar a caminhada dos nossos pais, não estamos aqui para crucificá-los, acho que eles têm a trajetória deles. Há anos atrás não se tinha tanta informação, mas a chance está aqui, né? Está aqui com a gente agora. A gente reclama da Exatamente. De a política, gente... reclama da corrupção. Olha aqui com quem que tá a chance do futuro, do mundo melhor, dos adultos do amanhã. Tá com nós. É para isso que serve essa nossa conversa hoje também. Né? Então, voltando aqui, só para fechar aqui então esse pensamento. A disciplina positiva para o momento da refeição. Como que a gente pode trazer? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que comer é algo que eu diria assim, da gente, é fisiológico, né? Ninguém pode obrigar a criança a comer. A gente pode até colocar ali na boca, fazer com que encoste na língua, mas o deglutir, o engolir é da criança. Então, isso é uma construção, é fisiológico, você não vai conseguir obrigar seu filho a comer. Então,
não é seu inimigo de guerra. Depois que você entendeu isso, acho que também é importante a gente entender um segundo ponto, que aí eu vou passar a palavra também para a Rafa, que a criança ela não consegue separar a hora de brincar com a hora de comer. Principalmente até os 4 anos, mais ou menos, tá, gente? Eles não têm essa concepção de hora, de tempo, de regra, de responsabilidade. Então, aquele momento que você chega, bora pra mesa, vamos comer, vamos comer. Gente, eles vivem no mundo do brincar. Então a gente precisa ter. Eles comem brincando igual o adulto come conversando. Né, Rafa? Então acho que a gente vai entrar agora um pouquinho Exatamente. nesse momento da diversão. Essa questão, né, de algumas crenças também que a gente tem. Ah, não pode brincar com a comida. A gente escutava, né? Não, com Uhum. comida não se brinca. Olha que coisa feia ficar brincando com a comida. E muitas vezes a gente repete isso sem se dar conta, né? E o que tu Tá na falou, alma da que gente, parece que tá enraizado tudo isso que a gente recebeu é, durante anos, né? sim, e fica, né? Todas essas memórias, e na hora que a gente tá mais alterado, ou quer que a criança faça alguma coisa da nossa forma, isso vem num instante, né? Então a Brota. gente precisa de ferramentas, isso mesmo. A gente precisa de ferramentas para a gente aprender a lidar, né? Então o que tu falou de não querer mudar a criança e sim analisar a situação como um todo, isso é muito importante, né? De a gente Uhum. não culpar assim, poxa, meu filho não come, o problema é ele não tá comendo, ele fica fazendo birra, ele fica. Não, peraí. Qual é a tua responsabilidade nisso tudo? Como que tu estás lidando com essa situação? Né? E outro ponto que tu comentou ali que é bem importante é essa questão do brincar. Então, assim, imagina a criança tá lá toda empolgada, brincando, né, no mundo da fantasia dela, e de repente, do nada, vem pra mesa, vamos, já te avisei, vamos, tá na hora. Ela não, né? Como é que ela vai perder, assim, uma coisa que ela estava gostando tanto de fazer e do nada ir para a mesa e ainda sentar direitinho, ter que comer tudo que é colocado no prato, né? Isso não tem como, assim. Então, o que Aí a gente entra uma pode dica fazer? aqui, uma dica prática Isso, para vai esse lá. momento, ó, diquinha, gente. Então, quando tá acontecendo assim, né? Tá chegando perto daquele momento da refeição. Então, para quem também já tem crianças um pouquinho maiores, a gente precisa entender que essa exigência do sentar à mesa, ela precisa ser repensada. É importante a refeição na família? É. Mas vamos tentar estipular aí uma vez no dia, ou de repente 3 vezes na semana, que a criança tenha que estar ali à mesa. E aí, como é que você faz essa transição? Então, a criança está lá brincando e você quer convidar ela daqui a pouquinho para ela vir à mesa. Uma dica é você, 5 minutinhos antes, você pode chegar pertinho dela e falar: olha, mamãe está terminando de preparar o almoço, daqui a pouquinho é o tempo de se alimentar, ok? Ok, tu sinaliza, tu antecipa, tu gera, tu tira Isso. dela esse arrancar do brincar, sabe? Ela começa a perceber, opa, daqui a pouquinho vai ter uma transição de atividade. Então, essa é uma dica que funciona muito. Outra dica que funciona, colocar o despertador no telefone mesmo. A gente tem uma musiquinha aqui, então ao invés de tu ficar falando, chamando o filho, eu coloco 2 minutinhos e falo assim, ó, porque muitas crianças não entendem ainda essa questão do tempo. 2 minutos, eles não sabem o que Sim. é 5. Então, tu pode usar o timer do celular. Quando tocar a musiquinha aqui, vai ser o tempo de a gente se alimentar. A mamãe vai voltar aqui para te chamar. Então, traz Uhum. previsibilidade. Tá? Essa é uma dica super legal, então, de a gente usar aí com as crianças, até pequenas. A gente pode começar Sim. trabalhando já desde o início, falando, olha, aqui a pouquinho é o tempo do alimentar. Quando a letrinha do desenho da patrulha canina terminar de subir, é o, a gente É a vai, hora. então, é o tempo de se alimentar. Então, não é aquela coisa de arrancar a criança, tá? Então, ter Isso. esse cuidado de trazer previsibilidade é muito importante. Só lembrei aqui dessa Eles dica. sentem, eles sentem uma segurança com isso também, né? Uhum. Sabe que vai ter uma ordem no dia, assim, Um porque a criança ritual. também, a criança precisa desses rituais, Uhum. né? E precisa desse direcionamento,
Não é uma coisa forçada, mas é um direcionamento. Então, tu estás avisando a criança que, olha, daqui a pouquinho, né? Ou quando a musiquinha tocar, ou a gente vai ver, fazer os combinados também, né? Ah, então Sim, vamos combinar de assistir um desenho e quando acabar a gente vai comer. Ou então, vamos jogar uma partida aqui do jogo, quando terminar a gente vai sentar e vai comer. Isso para todas as atividades, né? A gente está vale falando para aqui de muito, alimentação, vale para mas a disciplina festinha. positiva Eu uso é muito para tudo, isso. para tudo. Festinha de aniversário, gente, quando tá na hora de ir embora, a criança começa a brigar. Uso no parquinho, cronômetro, super funciona. E aí tá, as mães me perguntam então assim, ah, Thali, daí tocou o celular, tocou o reloginho e a criança deu birra. Não vai, não quero, começou aquela gritaria. O que que tu faz? Então vamos lá, né? Vida real. A primeira posição é a gente acolher o que a criança está dizendo. Então, se eu, alguns anos atrás, eu seria aquela mãe, tu vai sim, sentar na mesa, já perdi o controle, já virava louca. Hoje em dia eu já consigo me acalmar, entender que a criança está ali no momento dela, isso é uma construção, e eu consigo acolher. Então, a mamãe entende que o desenho está divertido, a mamãe percebe que você está gostando muito de brincar no parquinho. A mamãe, quando era criança, adorava também. É muito legal. Mas a gente combinou que assim que tocasse o cronômetro, a gente ia trocar de atividade. Lembra? Foi esse o nosso combinado. Então, refaz o combinado com acolhimento, trazendo essa calma, né, sem querer impor para a criança, mostrando a ela empatia, que você entende o lado dela. E aí sim funciona na maioria das vezes. A criança começa a aprender. A minha filha no início ela estranhou um pouco o reloginho, dali a pouco ela já começou a acostumar, percebeu. E ok, na maioria das vezes o reloginho funciona. E aí deu mais um choro, deu mais uma birra, muitas vezes não adianta você ficar brigando, tá? Tanto para alimentação quanto outra atividade. Tem atitude, aí pega ela no colo com um jeitinho, leva para o carro, ou então acolhe um tempinho, senta perto, mas assim, sermão nesse momento da birra, gente, só piora. Tá? Isso também precisa ficar bem claro. A criança não aprende nada enquanto tá chorando, não adianta querer ensinar, dar sermão, é que nem jogar gasolina em fogo, tanto você mais nervosa quanto a criança. É Mas muito pior, assim, né? voltando para alimentação, então dica 2 também, que é importante a gente se colocar no lugar de uma mãe observadora. Eu gosto muito disso porque as crianças são diferentes. Existe uma personalidade que nasce com elas. Isso já tem vários estudos que provam. E existe as experiências que elas vão vivendo ao longo da vida, que a gente vai proporcionando como pai e mãe. Isso causa uma neuroplasticidade, então, cerebral. São novas conexões que se formam no cérebro, e o cérebro como se ilumina. Conforme a gente leva eles um dia para pescar, um dia para brincar com a vovó, ficar só lá com a vovó, o carinho da vovó, esse contato com outros cuidadores, tudo isso ilumina, faz os neurônios deles ficarem em festa, é o que a gente chama de neuroplasticidade. E é isso que determina as escolhas deles na vida, que ajuda a personalidade também se definir. Então tem genética e tem vivência. Mas aí cabe a nós pais observar quais são as preferências dos nossos filhos. Porque a gente tem essa ideia de que toda criança tem que comer um pratão, tem que sentar na mesa e gostar de grande porção. E não é assim. Isso é uma construção. No início, eles gostam de comer como? Um palitinho, gostam de brincar e ficar roendo algum bolinho. Eles gostam de um alimento, de repente, mais crocante. Tem criança que gosta de comer pequenas porções ao longo do dia. Não quer comer aquele pratão, o estômago dela ainda é pequenininho, não tem esse apetite pontual. Então, a gente precisa observar nossos filhos e se permitir. Por que não dar ali no meio da tarde um palitinho? Ou, de repente, hoje não almoçou tão bem? Pode ofertar uma fruta na mãozinha, né? Essas Confiar trocas. também. Confiar Negociar. na criança, Eu né? acho A que é muito gente. importante, sabe, Rafa, essa questão dos hábitos saudáveis. Seria mentira que se eu fosse contar para vocês que meus filhos nunca comem vendo tela, ou que meus filhos eles só comem frutinha. Gente, isso não Imagina. existe, né? Sabe o que Isso é importante? no mundo ideal, coisa mais A linda, né? Mas maternidade isso é muito perfeita. difícil. O que Não existe, né? existe são mães possíveis,
sabe? Então é isso que precisa prevalecer. O que que tem que entender? Não pode se tornar um hábito, tá? Então que isso Uhum. seja exceção. Aquele dia que você tá cansada, foi fazer vacina, nossa, as crianças já estão chorosas, de repente, por que não comer um pouquinho ali na frente da TV, sabe? Então que seja Sim, exceção, né? Mas voltando aí para a observação, a Rafa tem várias receitinhas que eu já fiz o curso com ela, que dá para a gente comer e ofertar junto com a criança, né? O exemplo do quando o para adulto ela está mesma, né? comendo. Uhum, Questão da autonomia, né? De a criança mesmo pegar com as mãos, né? Na parte da introdução alimentar ali, quando está conhecendo os alimentos. Não tem como a gente estimular tudo isso, né? sim, e é uma questão hoje mesmo eu li um estudo também provando que as crianças elas se sentem muito mais motivadas a experimentar quando tem um adulto comendo perto dela. Então tem Ah, aquela sim. pergunta, sabe? A questão assim, quantas vezes eu tenho que oferecer para o meu filho o alimento que ele começou a rejeitar, quantas vezes eu continuo ofertando? Então tem gente que diz 10, tem gente que diz 15. Só que esse oferecer não necessariamente envolve só a criança comer, pegar, botar no prato. Oferecer e mostrar a ela pode ser você sentar do lado com um pratinho para ti, descascar uma bergamota junto, Aham. descascar uma Você ser um banana, exemplo, né? ser um exemplo. E a alimentação no início, ela vem muito para uma apresentação. Eu tenho certeza que tem, Exatamente. né? A gente veio, como voltando lá para a nossa educação mais uma vez, recebemos muita sopinha, papinha com todos os legumes misturados. A gente não Enfiado na conseguia boca, né? enfiado, sem autonomia da criança. Mas aí a gente começa a descobrir essas novas abordagens que existem, como essa. Eu gosto muito da introdução alimentar participativa. Tem o Sim. BLW, tem a tradicional, a Rafa pode falar com mais propriedade sobre isso. Mas Aham. então, mães, lembrem que não é só sobre comer, também você ficar perto com a fruta, brincar com a fruta e descobrir que cor ela tem dentro, isso tudo impacta bastante, né? No E conhecimento, também na a gente apresentação. E também a gente tentar evitar de ficar falando assim, experimenta, vai, come. Sabe aquela pressão? Porque assim, Uhum, quando eu falei ali no início, né, que às vezes a gente não pode forçar a criança a comer. O forçar não é só a questão física, forçar, tipo, uhum. enfiando goela abaixo. Isso já é o extremo do extremo, né? Mas existem algumas formas de a gente forçar sem a gente se dar conta. Então, uma delas é a gente exigir que a criança coma, né? Ou que só a parte ali de persuasão, né? Ou de fazer chantagens. Ah, então você ou recompensas. Então, você só vai Isso pega. poder brincar lá fora se terminar de comer tudo isso daqui. Ou você só vai poder assistir televisão se comer todo o brócolis. Então, olha só, para a criança, ela vai criando esse ranço, Incorporando. assim, ela vai ficando com aquele sentimento ruim de que Uhum. comer é ruim, que eu, É. sabe, eu preciso me forçar a comer alguma coisa que eu não quero naquele momento, ou, né, às vezes eu até queria, mas depois de tanta pressão, eu já fiquei com medo. E o medo, ele libera Hormônios, tantos adrenalina. neurotransmissores, né, hormônios que vão te deixando cada vez mais coagido, e com esses hormônios liberados, com essa sensação de medo, a gente fica naquela sensação de fugir ou lutar, né? Então, quando a adrenalina vem. Então, assim, para criança, quanto mais a gente traz ela para esse sentimento de ela estar se sentindo coagida, isso vai criando memórias ruins nela. De que É, sentar à mesa é ruim, de que, poxa, vai ter alguém ali sempre me forçando e eu não quero, nesse momento eu não quero. Claro que também é assim, né, gente? É o que eu falei também, a gente não pode ser permissivo demais. Ah, não, não quer, tá tudo bem, nunca mais oferece também, porque sabe que a criança não vai comer. Ou, ah, não, não quis comer a cenourinha, então, não, tudo bem, pega uma bolachinha ali e tá tudo resolvido. É o é, caminho do meio. É a gente não exatamente. forçar e nem deixar solto demais, A né? Então, alimentação, assim, a gente tem que cuidar para não trazer que a alimentação é uma obrigação. A isso, alimentação é diversão na infância.
E aí, voltamos para qual lugar? Para os pais, né? A criança não vai no mercado comprar as porcarias. Sempre tem Uhum. aquele momento dos pais que trazem para casa. Então, super bem colocado, né? Que a gente acaba cultivando. As mães trazem muito para mim assim: ah, então eu vou convidar para ajudar a preparar o bolo, daí ele come. Aí já convida para preparar o bolo, pressionando a criança. Ah, não, você Com preparou, você vai ter segundas que comer. intenções. É, tipo, a criança já começa a se sentir coagida. E é um ciclo, tá, gente? Porque daí ela senta à mesa, já tem a galera falando: come só um pouquinho, come mais um pouquinho. Ó, ao invés de usar, por exemplo, a linguagem do encorajamento, tá? Então, quando a Uhum. criança não quer experimentar nada, o que que eu faço? Ah, meu filho não quer experimentar. De repente, hoje ele só vai ajudar a preparar. E aí, como é que pode ser a tua mensagem para ele? Percebi, meu filho, que você estava aqui com a mamãe, essa ajuda sua é muito importante, conhecendo os alimentos. Hoje não precisa provar. De repente, na próxima vez, quem sabe você vai provar. Hoje já foi muito importante a sua ajuda. Então, encoraja a tentativa dele de participar. Se ele só lambeu o brócolis ao invés de ter comido, eu percebi que você tentou. Eu tô vendo que você está se esforçando. Olha, que incrível. Na próxima, eu acho que você pode tentar de novo. Talvez você vai conseguir. Isso é encorajamento, é uma linguagem da transformação que a gente usa muito na disciplina positiva. Funciona. Sim. Então, ao invés do medo de xingar, porque a mamãe enche teu prato e tu nunca come. Vamos tentar perceber essas pequenas conquistas do vir à mesa. E sobre sentar à mesa, gente, é uma construção. Com o tempo, a criança talvez comendo ali, brincando junto com os dinossauros, alimentando as bonecas nesse início. Depois de um tempo, ela começa ela mesmo a perceber que a mesa é um lugar divertido. É onde o papai e a Uhum. mamãe conversam, é onde tem uma risada gostosa e eles vão indo para a mesa. Então é uma Sim, eles vão construção. querer fazer parte desse momento também, né? Só que se a Exatamente. gente vai, se a gente vai para a mesa já, falando só sobre problemas, Ah, ou com a televisão ligada no jornal que só fala notícia ruim, sabe? Aquele momento assim de que, ai, é tudo muito pesado. É claro que a criança não vai querer ficar, né? não. Quem é que gosta de ficar num ambiente assim? Então, essas dicas que tu tá dando, meninas, aí anotem, porque Pois é. isso é uma Eu, construção, é, é um aprendizado. Assim, a gente tem que ficar relembrando isso para chegar na hora, no momento que a gente precisa, a gente já sabe o que falar, é que porque é muito automático. muitas mães, sabe, Rafa, elas têm medo de não de ser permissiva demais quando não leva para mesa a criança. E não é isso, tá, gente? É uma construção. Você não está sendo permissiva. De repente, amanhã ele vai uma vez para a mesa, né? Hoje não foi, mas a gente é uma construção. Isso vem sendo tem que ser trabalhado. Vamos sentar a boneca aqui junto hoje na mesa para comer também. Traz o dinossauro para a mesa. Então, aos poucos, a criança vai construindo esse momento da refeição, né? É algo bem Trazer o lúdico, gradativo. né? Lúdico, às Sempre, vezes gente, o precisa lúdico sentar com as funciona sempre. crianças. Tô dando uma olhada aqui nas perguntinhas. Tá. Então, o lúdico, gente, sempre funciona. Então, às vezes, assim, até recebi um relato de uma mãe hoje que a filha dela foi diagnosticada com a PLV, né, a alergia à proteína do leite de Uhum. vaca, com refluxo oculto. Então, foi um diagnóstico bem difícil de ser feito. E imagina o quanto que essa criança sofreu fisicamente, né? Quando mamava já sentia tudo isso o quanto que isso foi criando essas memórias ruins associadas também à alimentação, né? Sim. Então, numa abordagem dessa, a gente não começa já querendo botar no prato e querendo que a criança coma. A gente precisa aproximar a criança com estratégias lúdicas, Isso. então, sem a intenção de que ela coma realmente. Então, a gente brincar de manipular o Criatividade. alimento, isso, e que ela vai criando mesmo, então, essa aproximação com o alimento, né? Então, ao invés de a gente ficar exigindo, forçando com palavras, né? Que ela tenha que comer, a gente traz o lúdico. Vamos brincar aqui, vamos ajudar a preparar, vamos lá na horta. Tem tantas Tem. estratégias que a Ajudar, gente outra pode dica, assim, fazer, né? que funciona muito. Então,
que nem eu estava falando, a gente tem muito essa ideia de que tem que sentar à mesa que a gente traz dos nossos pais, né? Esse momento da refeição, que tem que limpar o prato. Então vamos tentar, mães que estão aqui hoje, levar essa mensagem de romper esse ciclo. Vamos ser o primeiro da família que olha diferente para esse momento da refeição. Não é uma obrigação. Quando a gente é criança, tudo precisa ser divertido, que nem a Rafa está falando. Então, desde quando é bebezinho, desde a hora lá da introdução alimentar, as mães às vezes têm uma dúvida assim, Rafa. Eu tenho que escolher um método, e esse método, seja BLW, participativa, tradicional, é muito engessado. E não é sobre isso. Você pode transitar, desde quando é bebê recém-nascido, Exatamente. trazer um mix. De repente, uma frutinha na mão hoje, amanhã uma sopinha. Então, assim, você faz um mix, você traz autonomia para a criança, ela aprende sobre saciedade. E você Sim, também não fica engessada, que quando vai comer fora, de repente a opção que tem aquele dia é uma batatinha ali no palito. Tudo bem de vez em quando, né? Voltando para aquela sim, questão, que não seja o hábito. Então, lembrem as suas amigas também, mães, que não é um processo engessado, alimentação, desde o início, não é uma obrigação. Desde a introdução alimentar, vamos trazer leveza? Hoje, talvez, vai ser um BLW aí, uma banana num pedacinho, ou uma manga uhum, cortadinha diferente. Amanhã, talvez, eu vou pegar aquela sopinha que eu tenho pronta aqui para ofertar. E tudo uhum. bem, então quebrar essa rigidez que vem dos nossos pais, que tem que ser suquinho com 4 meses. Gente, isso tudo se renovou, existem diretrizes Graças a novas, Deus. abordagens novas. Vamos tentar se informar e somar junto com a informação o que funciona para a família, né? E aí, trazendo a disciplina Exatamente. positiva um pouquinho para as crianças mais velhas, o que funciona muito aqui em casa também envolver no processo de arrumar a mesa. Eu gosto de chamar, vamos pichar a toalha aqui? Tu me ajuda de repente colocando o talher, dobrando o guardanapo. A criança, ela quer pertencer. Ela quer sentir que faz parte da família, que colaborou com o momento da refeição. Isso motiva ela a vir para a mesa. Você não vai precisar ficar cobrando, vem para a mesa. Ela Uhum. Ela automaticamente, vem ela vem, o pratinho dela por tá ali com o vontade guardanapo própria, do né? bichinho. Então é só um Uhum. modo na nossa mente, às vezes, que eu acho que as mães, elas têm que, parece que mudar uma chavinha, que a gente traz muito da nossa educação. Quando a gente percebe que existem outros modelos, outras formas de abordagem, começa a funcionar melhor. Então, se está tendo briga aí, mãe, tenta entender com a diversão, né? Esse momento da alimentação. A mama tá falando, Rafa, fala mais sobre comer com distração, com as telas. Eu acho que antes também ela falou. Queria ouvir mais de Pelos ti, besíticos, como né? é que funciona com os Ah, mais velhos, como é que a gente administra. então, essa questão de a gente estar comendo em frente às telas, a gente está tirando totalmente a atenção do comer, né? Uhum. É, da importância que é esse ato de a gente sentar à mesa, observar o alimento, sentir o cheiro do alimento, a textura. A gente está com a cabeça em outro lugar e isso vai fazendo com que a criança coma sem perceber. A gente também, né? Se a gente está na frente da televisão, a gente vai comendo, comendo, quando vê, meu Deus, comeu além do que, né? Do que o nosso corpo Verdade. estaria mandando de mensagens. A gente acaba desviando a atenção do nosso cérebro para outra coisa que não é ali o momento da refeição, então a gente não dá o tempo de o nosso estômago enviar a mensagenzinha lá para o cérebro falando assim, olha, eu estou satisfeito, tá tudo certo, pode parar de comer, né? A gente não, o nosso cérebro está lá envolvido nas telas, né, nos barulhos que tem ali extras e a gente não consegue prestar atenção. Então, realmente, assim, comer com telas é bem complicado. Eu sei que às vezes a gente usa esse artifício assim, poxa, meu filho não tá comendo nada, mas quando eu ponho um tablet para ele assistir um desenho, nossa, vai que vai. É uma maravilha, ele come tudo. Gente, qual que é a mensagem que a gente está mandando, né, para eles, assim, de que a gente não precisa prestar atenção no nosso corpo, porque, né, não preciso prestar atenção nos sinais que o corpo está enviando, sempre tem que estar distraído, né? Então, minha cabeça, estou fazendo uma ação, mas a minha cabeça está em outro lugar.
nada a ver com aquilo, né? Então são mensagens que a gente vai minando isso, e isso a longo prazo é extremamente ruim, gente. Quanta gente é compulsiva atualmente, não consegue se dar conta, né? O corpo perdeu essa comunicação, essa sensação de saciedade, perdeu simplesmente pelo fato de não estar prestando atenção no que está comendo. Né? Então, naquele momento da refeição, que é para ser um momento leve, descontraído, a gente sentir o que, que a gente está comendo, né? Prestar atenção ali nas texturas. É um aprendizado tão maravilhoso quando a gente proporciona isso para as crianças, de elas, né, estarem no momento presente, né, prestar atenção no que está comendo ali, e às vezes, assim, linkando com essa questão da disciplina positiva, né, de a gente parar mesmo, respirar. Então, ó, vamos, agora a gente vai comer, então vamos lá, todo mundo, vamos respirar. Então, perguntar para a criança, o que que tem no seu prato, né? Que cor que é essa, sei lá, que cor que tá o arroz? Às vezes dá para fazer ali, botar um temperinho, alguma coisa diferente. Qual que é o pedacinho da cenoura que é maior? Você pode me dizer? Sabe, e Trazer uma brincando, brincadeira. Eu uso muito, isso. sabe o que aqui em casa, Rafa? Eu gosto, a gente vai na janela ou na sacada para comer, todo mundo. Daí a gente fica olhando as estrelas e come, conversa um pouquinho sobre as estrelas, brinca um pouquinho ali com a comida e quando vê, porque eles também têm um tempo diferente de se alimentar. A gente come em 10, 15 Sim. minutos, eles levam mais tempo, até esse momento inicial. Uma das mães aqui, a Sâmia, falou, falem mais desse momento inicial. No início, gente, a criança, ela é brincar, ela tá conhecendo, ela quer cheirar, ela amassa a comida, comer. Ela não sabe ainda que é para botar na boca, comer. Então, E os comer primeiros mata a dias, fome, né? ela não Para sabe ela é nem o que só mais um fazer. objeto que está Mais ali, um, né? um brinquedo, de repente, algo Porque colorido que tá acontecendo aqui, que minha mãe colocou. Então, é gradativo, a gente precisa ter bastante calma. Eu diria que o primeiro mês a criança come pouco, então o leite materno é o principal alimento, né? Ou enfim, tem mães que já estão na fórmula, mas é isso que vai alimentar o bebê. Então também tirem essa culpa, essa pressão do que a criança tem que comer tudo que você prepara. Nesse primeiro momento, tudo que você dá é um momento de apresentação, o primeiro mês. Então, ela come pouco mesmo, mãe. Ela cospe muito fora. Fica tranquila, que estranho seria se não fosse assim. Então, e a lembra gente já disso, começa, e a gente já começa por aí a pressionar. ter que controlar. A gente tem que controlar porque é muito automático a gente querer assim, não, experimenta só mais um pouquinho, vai só mais um Porque é para pouquinho, e a gente suprir a vai nossa a vontade. nossa expectativa. Exatamente. Exatamente. E não a real necessidade que a criança tem, né? Que Então, é começa pouca lá no nesse início. momento. É. Sim, mas assim, né, gente, também assim, a pessoa não. Meu Deus, estou desesperada, porque o início com meu filho foi tudo errado e agora o que que eu faço para mudar? Sempre há chance de mudar, sempre Verdade. é tempo de mudança, né? Então, usando essas formas, essa abordagem da disciplina positiva, a gente consegue fazer mudanças, mas também, gente, não é de um dia para o outro, Não. né? A gente não colhe o que plantou no dia seguinte. Demora para É uma sementinha começar a construção brotar, crescer. até A virar gente tem que ir árvore. regando, né? Então, a gente tem que ter paciência e não é assim, não é insistência, é persistência. Nossa. Né? Não de querer forçar a criança a fazer alguma coisa, mas de a gente saber como lidar. Isso. Sobre a introdução alimentar, eu vou fazer uma live na semana que vem com a nutricionista Daiane Reis. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da introdução alimentar, os métodos, Bem de como legal. Porque oferecer, também né? eu li, Então, sabe, Rafa, que tem um momento que é uma janela de oportunidade, que a criança tem ali por volta dos 10 meses a um ano, e que as mães também precisam aproveitar esse momento para apresentar os alimentos. A criança é a fase que ela mais está aberta para conhecer os alimentos. Então, tem esses primeiros meses ali da introdução alimentar que a criança come pouco, ela vai construindo, ela vai aumentando esse contato com o alimento. E tem muitas mães que às vezes se perdem um pouco e ficam insistindo só no leite. O leite é fonte de vitamina, é importantíssimo que se tenha, mas também precisa observar essa janela de oportunidades
que é de apresentar os alimentos para a criança, né? Claro que sem forçar, mas ter esse contato com... E outro detalhe, o maior número possível a partir desses 10 meses, um ano, o que que acontece, gente? Isso aqui aconteceu aqui em casa. Tem uma fase que é a fase da seletividade alimentar, que geralmente se inicia aí por volta dos 2 anos. Se uma criança que lá no início, lá nesse momento da janela de oportunidades ali, que já passou do momento da introdução alimentar, começou a ampliar um pouco o leque, recebe um número muito pouco de frutas, né? Então a mãe só dá ali banana e mamão, e feijão, e deu, e carne. 4 opções. A hora que ela fica seletiva, lá por volta dos 2 anos e meio, ela tem um leque muito pequeno de opção, ela vai ficar com 2 opções, ela perde, ela fica seletiva, ela seleciona e fica com pouco. Se você ampliar o leque e ofertar variedade, eu acho que um grande segredo é esse, variar ali a partir dos 10 meses, um ano, cada vez mais a quantidade de frutas diferentes. A hora que ela ficar seletiva, o leque dela de 20 vai ficar 10 tipos de batata, fruta, carne, de frango, Sim. né? Enfim, conforme a rotina de cada família também. Mas esse é um ponto que aqui em casa eu vivi isso, então, de apresentar uma grande variedade. Acho que a nutrição fala muito disso, de a gente variar os alimentos para a gente cultivar esse hábito alimentar assim diferenciado também na vida adulta, né? Agora que a gente vai plantando a semente, que nem a Rafa falou, para depois a árvore, né, tá forte, Crescer colher os forte, né? frutos. Isso mesmo. Ali as meninas estavam colocando. Ah, gente, a questão ali da introdução alimentar, né, que a Thalita falou, no primeiro Uhum. mês da introdução. Então, não é o primeiro mês de vida da criança, É, tá? É a partir sim, de sim, 6 meses, né? A verdade. partir de 6 meses, então, ali o primeiro Tem mês os de introdução sinais, né, alimentar. Rafa, que a gente tem que Isso, respeitar. isso. Que isso tudo eu vou falar Não, na semana Raia. que vem. Deixa Vamos eu dar uma voltar aqui dica para aqui a prática disciplina. Isso. de seletividade. Então, as mães aí que estão com o filho na fase da seletividade, não quer provar, então tem que cuidar também na maneira que a gente... o que você quer comer? A mãe chega e pergunta. O ideal é a gente já chegar com escolhas saudáveis, 2 opções, né? Geralmente a gente tem aí, trabalha na disciplina positiva muito com 2 opções. E aí você vê o que é bom para você. O que você tem hoje na geladeira, ou de repente qual que é a fruta da estação que está fácil no mercado, está com preço bom. E aí você vai ofertar para o seu filho para ele escolher entre essas 2 opções. Ah, não vai chegar e dar uma pergunta aberta. O que você gostaria de comer? Você já chega ofertando a escolha. Ó, hoje você quem vai decidir. Olha que legal, o poder tá contigo. Tu quer a melancia ou tu vai escolher a pera? A criança, ela quase esquece que é uma fruta que tem ali. Ela fica só pensando, meu Deus, o que eu escolho? Eu que vou decidir. E isso acaba Sim. facilitando muito, não dando, né, essa questão da seletividade. Então, eles perdem tiram o foco do alimento e a criança se sente no poder, que pertence, que é ela que vai escolher. Sim, Funciona. que ela que decidiu, né? Então é importante a Exato, gente dar as escolhas, né? Dar escolhas limitadas, né? Também não exatamente. adianta tu agora pegar e tem banana, maçã, melancia, pêssego, uva, A é criança vai se muita perder. informação. Vamos lá, dá no máximo ali uns 3, né? Então, dentro desses aqui, qual que você quer? Ou então, pode também já vir com a fruta, já mostrar para ela, já tá Uhum, com ela ali em na mãos, mão. e assim, qual que você vai querer? Qual dessas você quer? Né? Então, é uma forma de a criança se sentir também de que ela pertence, de que a voz dela está sendo escutada, né? Na questão dos combinados também, gente, é importante a gente envolver a criança na construção do combinado. O que que isso quer dizer? Um combinado tem que ser de 2 partes, né? De ambas as partes. Não adianta vou fazer um combinado agora, mas é só a minha exigência, né? Então, não, o combinado é que agora, a partir de hoje, você vai sentar na mesa todos os dias com a mamãe. Isso não é um combinado. Só Tem que ser beneficiando a uma mamãe, relação né? do ganha-ganha, né? É. Tem que ser bom para as 2 partes. Então, a gente pode mudar essa questão e fazer um combinado assim, filho, então, que tal depois, como a gente comentou lá do desenho, né? Então, você vai, assim que terminar o desenho, você vem para a mesa.
né? Ou então, Esse termo que você falou, assim que, mães, anotem essa frase. Sempre esse assim que funciona para tudo, tá? Então, assim que você almoçar, a gente pode brincar no parquinho. Assim que você fizer a tarefa, a mamãe vai brincar de boneca com você. Então, esse assim que, traz à criança uma sensação de que vai acontecer. É como se ela confia em ti. Então, a gente usa é muito muito na disciplina diferente, positiva. De- é muito diferente do que a gente falar assim, tu só vai sair Exatamente. se comer. O se, né? Tu tá condicionando ali, tu Condicionando. tá. E daí isso é terrível, assim, porque a Parece criança é uma mentira, forma de gente, forçar. mas É, funciona. as palavras, elas têm, a gente precisa estudar como a É o curso de comunicação jeito, gente. muda. Eu falo muito isso, que quando a gente vira mãe, a gente tem que fazer um curso de jeito. Porque não é É, só falar, é o jeito que a gente fala, é a calma que a gente traz. o Outra tom de dica, voz, a nossa postura. tudo isso influencia na reação da criança. Eles são um espelho do que a gente faz, né? Do que a gente fala. Eles têm Sim, neurônios, inclusive, com essa função. É assim que eles aprendem a bater palminha, é assim que eles aprendem a falar, e é assim que eles aprendem a ficar bravos. Quando a gente grita muito, é, mostra os dentes. Assim que eles aprendem a bater também, isso pode acontecer, né? fazem igual. Aqueles pais É, que. a Índia até colocou ali, ó, usar o Quando? quando no lugar do Uhum, ser. Então, isso também mesmo, ó, funciona. quando a gente terminar aqui, a gente vai fazer outra coisa, né? Não é o se fizer, o se comer tudo, vai É. ganhar tal coisa. Essa questão das recompensas também, né? É complicado. Ao invés de a gente oferecer um tipo de recompensa, por exemplo, né? Se você comer toda essa abobrinha, vai ganhar um chocolate, né? Acontece, Não, né? muito, acontece muito, porque assim, a gente no desespero acaba apelando para qualquer coisa. Então a gente Uhum. apela para uma coisa que a criança vai gostar muito, né? Então a gente pode, ao invés de fazer esse condicionamento, a gente dá opções para ela, assim, né? Ah, poxa, é muito gostoso comer um chocolate. Vamos combinar 2 dias na semana, 3 dias na semana, aí vai depender de como que é o restante do hábito alimentar, A né? gente tem Mas de aqui. fazer, deixar claro isso para a criança e Uhum. trazer ela para os maiorzinhos, né, que já tem uma boa comunicação, de a gente saber deles o que, que eles esperam também, né? É. Porque assim, de repente, a gente pode fazer um meio termo. Então, poxa, a criança quer comer chocolate todos os dias. Aí a gente pode falar assim, filho, eu sei, chocolate é uma delícia mesmo, né? Nossa, a mamãe também, se a mamãe pudesse, a mamãe comia todos os dias. Mas que tal, então, ao invés de comer os 7 dias na semana, a gente escolher alguns dias? Vamos lá no calendário? Vamos anotar aqui quais os dias que é legal a Traz gente fazer isso? diversão, vamos pintar. Sabe? Isso, A né? gente Então, aqui em e casa trazer usa para que. uma gavetinha. Eu tenho uma caixinha de papel, que a gente tem a caixinha saudável. E aí ali tem umas balinhas de banana, umas coisinhas, de repente, uns beliscos mais doce. E que a gente combinou que em determinados dias da semana a gente ia acessar essa caixinha, sabe? É um saudável que a gente usa aqui, que é um saudável com cacau. Aí vai cada família vai ter o seu, né? Mas a gente tem essa opção Sim, de vez em quando de acessar essa caixinha, que nem tu falou do calendário, combinou uns dias, é que ela sabe que sexta-feira ela pode escolher ali nessa caixinha algo que ela goste muito. Também funciona, é uma dica que também funciona com os maiorzinhos. Uhum. também cuidar com essa questão de que, por exemplo, assim, então combinou que vai ter o famoso dia do lixo, né? Sim, Não, tá tudo liberado, pode comer qualquer coisa. Olha o poder dessa palavra também, o dia do lixo. Então, você está se alimentando de lixo, teu corpo é uma lixeira que vai receber lixo, né? é. Então, a gente também tem que cuidar. Então, a gente pode falar assim, hoje é um dia legal para a gente comer tal coisa que não faz parte do nosso hábito, mas é um dia diferente, né? Outra coisa que me veio na cabeça quando tu comentou ali da dificuldade de trazer a criança para a mesa, às vezes é legal a gente também fazer alguns piqueniques no meio da sala, sabe? Aproveitar agora nessa época de É. quarentena que as A crianças gente estão em faz na casa sacada aqui. direto. Isso, pegar algum ambiente diferente e a gente fazer uma refeição lá, né? Uhum. Então fazer um piquenique ou põe uma cadeira, né, do lado da outra, você coloca um lençol por cima, faz uma cabana, sabe? Ao invés de fazer o dia
de só comer besteira, e isso ser a parte legal de estar comendo o chocolate, fazer um momento divertido. Você pode trazer para esse momento frutas, verduras, comida de verdade, que a gente fala. Pode, claro, ter ali um agrado diferente, né? Mas não associar só de que o doce, ele é uma forma de afeto, de que ele é uma forma de a gente de que só isso que é legal, né? Então a gente trazer a refeição como um todo, né? De esses momentos serem divertidos e não só associar ao doce, que é coisa gostosa de comer. A Né? gente Ali, tem, ó, é a casa da vovó, eu o passo dia da muito isso. exceção, o dia na casa da vovó, Na isso casa da mesmo, vovó, a né? gente De tem ter o momento doce, e aí a gente combina que a regra da casa da vovó, o combinado lá da casa da vovó é que isso. lá pode comer doce. E aí eu evito também de discutir com a família, no caso é a minha sogra, que as avós elas têm esse momento também do querer fazer talvez o que não fizeram né, na maternidade delas, querer agradar. Não é por mal, a gente precisa muito da ajuda delas, elas são muito importantes na nossa vida, e uma Claro. maneira de equilibrar, eu acho que também é fazer esse tipo de combinado com os maiorzinhos, que na casa da vovó é o combinado da casa da vovó. E aí cabe a Isso. você a frequência de que você vai acessar, levar a casa da vovó, enfim. Cada família aí vai estipulando. Uma dica que eu lembrei Isso mesmo. também, quando as crianças, tu oferece duas opções e a criança, ou você põe o prato de feijão e a criança não quer comer. Então, voltando para a questão, daí a mãe vai lá e prepara outro alimento. Será que a gente tem que ceder? Será que é muita permissividade? Eu acho que aqui em casa, o que que funciona? Eu dou a opção do que tem do almoço, e caso eu falo, olha, hoje o que a mamãe preparou é isso, se começa a dar briga no momento da refeição, então você pode escolher entre duas frutas, a mamãe vai pegar. Então aqui em casa o combinado é esse, sabe? Quando para não comprar uma guerra, uma briga, então eventualmente quando não quer comer, eu não troco a sobremesa, eu não dou o suco. Aqui em casa a gente meio que estipulou que se ela não quiser comer, a opção é escolher entre uma fruta hoje. E eu Entre não. uma opção saudável, né? Exato, Não porque dar uma daí bolacha, um eu. iogurte, uma coisa que, né, que não faz parte ali, porque senão a criança sempre vai entrar nesse ciclo também, né? Ah, Exatamente. eu Ela sei que vai deu. entender que se não comer, ela ganha o doce, e aí ela começa a repetir. E no início eu fiz isso, tá? Então depois é uma construção, meninas, é o que a gente tá falando aqui. A teoria parece perfeita, mas a maternidade ela acontece no dia a dia, em como a gente observa as preferências do nosso filho, em como funciona melhor para a família de cada um. Não tem um manual, não tem receita. É você se conectando com o seu filho e entendendo como que ele funciona. Você vai errar? Vai. Você vai gritar? Vai. Você vai chorar à noite? Vai. Só que aos poucos, usando essa abordagem da disciplina positiva, da alimentação mais respeitosa, isso diminui muito. Fica muito mais leve, você deita com o coração mais tranquilo, sabe? É uma sensação assim de eu tentei fazer melhor, eu tô querendo melhorar. Eu acho que isso é maravilhoso, assim, da gente deitar com a sensação de que eu tô tentando, né? Isso que tu falou de se conectar com a criança, né? Uhum, De tu realmente escutar dela, uhum. sabe? Não ficar só você impondo as coisas, né? Mas escuta dela, o que que é a vontade dela. Você não precisa fazer todas as vontades dela. Isso não é disciplina positiva, isso é Não, permissividade, né? exatamente. Mas você se conectar, né, para entender o que realmente a criança está querendo te trazer naquele momento, né, o que realmente está acontecendo por trás de toda a birra, ou por trás do que, poxa, ela não quer comer determinado alimento, mas por que será que aconteceu isso? Será que em algum momento ela foi forçada? Será que em algum momento ela se sentiu constrangida, coagida? Né? Tudo isso Ou a pode criar rotina essas da conexões família que a gente também, às comentou, vezes a né? resposta está no próprio dia a dia. A Isso. mãe e o pai chegam com, com- correndo na hora do almoço, tem aquela pressa para se alimentar. A criança ela percebe essa agitação da família na hora da refeição. A mãe não consegue se conectar. Então, o que que é conectar com a criança, gente? O que que é, né? Então, é você estar ali de mente presente, de corpo presente,
ouvindo o que seu filho está dizendo, não impondo, não querendo direcionar o que ele tem que fazer, não dando um comando. Então, Ai, isso. vai acabar. A gente tem 20 segundos. Ai, gente, nem Meu percebi. Deus. Então, Obrigada, todo passou mundo. voando. É. Eu que agradeço. Vai ficar salvo no meu IGTV, tá? Uhum. Então, acompanhe. A Thalita é maravilhosa. A gente acompanha o Insta Muito dela, tá? Muito obrigada, obrigada, adorei. Thalita. 5 segundinhos. Obrigada, Obrigada, Rafa. gente. Tchau, tchau. Tchau.